Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer um pouco da história de Charles Wesley, compositor de hinos e irmão de John Wesley. Ele não é muito conhecido, mas você vai conhecer a partir desse vídeo. Conheça um pouco da história dele, né? E sobre a sua contribuição no movimento metodista e a sua história também como compositor de hinos. Então deixa o like no vídeo, deixa inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Charles Wesley nasceu em 18 de dezembro de 1707 em Epworth, Lincolnshire, Inglaterra. Foi o 18º e último filho de Samuel e Susanna Wesley. Estudou no Christ Church, na Universidade de Oxford. Seguindo os passos de seu irmão John, em Oxford, ele e seu irmão John fundaram em 1729 o Clube Santo, com a finalidade de cultuar a Deus e também prestar assistência a doentes e prisioneiros. Eles logo receberam o apelido de metodistas. John se tornou mais tarde o líder do pequeno grupo, mas CW, que é o Charles Wesley, foi quem iniciou o clube e por essa razão é chamado de o primeiro metodista. Charles foi ordenado diácono da Igreja da Inglaterra e também presbítero. Logo depois viajou com seu irmão John para a Geórgia, Estados Unidos, como missionário. Durante a viagem, conheceram os irmãos morávios e ficaram impressionados com a sua fé e piedade. Na Geórgia, eles não se adaptaram bem e Charles logo se frustra e deixa a Geórgia, retornando à Inglaterra. Em maio de 1738, os irmãos Wesley estavam em Londres. No dia de Pentecostes, em 21 de maio de 1738, Charles tem a sua experiência de segurança da salvação, buscada tão ardentemente. Ele envolveu-se tanto quanto seu irmão John na propagação do movimento metodista. John foi um dos organizadores do metodismo, mas Charles foi quem desenvolveu a teologia prática através de seus hinos. Durante uma visita ao país de Gales, Charles Wesley se encontrava com Sarah Sally Gwynne. Casam-se em 8 de abril de 1749, em cerimônia presidida por seu irmão John Wesley. Charles e Sarah tiveram 8 filhos, porém somente 3 sobreviveram: Samuel, Charles e Sarah. Dos seus 3 filhos sobreviventes, 2 foram músicos muito talentosos. Algumas das melodias compostas por Samuel Wesley estão nos inários e coleções de música sacra ao redor do mundo. Apesar de sua importância no movimento metodista, Charles Wesley não é muito conhecido no Brasil. Existem algumas razões para isso. Primeiro, a grande figura de John Wesley levou os historiadores a concentrar-se nele e negligenciar o irmão Charles Wesley. John é visto como o fundador e a força motriz por detrás do metodismo. Seu irmão Charles foi simplesmente considerado seu assistente. Charles é mais conhecido como autor de hinos e poemas sacros. Sua obra poética, incluindo ao que ainda não foi publicado, é de cerca de 9.000 textos. Contudo, durante toda a vida, os dois irmãos desfrutaram de uma parceria natural com base na afeição mútua, na lealdade e objetivos comuns. A discrepância entre o que foi escrito sobre John e o que sabemos de Charles se reflete na quantidade de material disponível para estudo. Os escritos de John resultam em milhões de mensagens e suas cartas, sermões, estudos e diários fornecem um enorme conteúdo tanto para o estudioso quanto para o leitor em geral. Edições compactas de seu diário, sermões e os comentários sobre o Novo Testamento são facilmente acessíveis em brochura em edições populares. Por outro lado, só recentemente é que sermões de Charles foram publicados numa coletânea. Não nos surpreende, portanto, que Charles tenha recebido pouca atenção em comparação com John. O diário que inicialmente Charles escreveu em folhas soltas de papel realmente esteve perdido por um tempo e só foi descoberto por acaso, quando foi encontrado entre algumas palhas no chão de um armazém onde seu filho tinha guardado alguns instrumentos musicais. A outra razão para essa situação encontra-se no próprio Charles. Muito modesto, não achou que valesse a pena publicar seus próprios escritos. Ele escrevia todos os dias, com suas raras exceções, e isso era uma forma de expressar sua devoção pessoal a Deus. Era
como bem expressa em um de seus mais belos poemas, abre aspas, a conversa sem fim, fecha aspas, que tinha com seu criador. Charles também foi muito menos meticuloso que seu irmão. Muitas vezes sua correspondência não tinha qualquer data ou assinatura. Às vezes, ao escrever para a família ou amigos íntimos, suas cartas omitiam esses detalhes. Além disso, sua caligrafia não é muito fácil de ler e as cartas, muitas vezes com o uso de abreviações, são intercaladas com frases em latim e grego. É verdade que ele foi ofuscado por seu irmão mais velho e durante toda a sua vida manteve o costume de dar lugar a John. No entanto, Charles era bem capaz de pensar e agir independentemente. Foi ele e não John quem primeiro foi apelidado de metodista, e sua própria busca pela paz de espírito tomou um caminho diverso entre 1736 e 1738. Além disso, os irmãos nem sempre concordavam em tudo. Charles, como pessoa, foi um homem de grande profundidade e humanidade. Tinha, de certa forma, uma personalidade mais atraente do que a de John. John, uma personalidade forte, dinâmica, que às vezes podia exibir uma rispidez e uma severidade que intimidava seus colegas, tinha os dons naturais de um líder pelos quais os metodistas sempre serão gratos. Charles, pelo contrário, era agradável, sociável e possuía ao todo um caráter bem mais gentil. É principalmente como o doce cantor do metodismo que Charles é lembrado e sua contribuição para as igrejas cristãs é única. Quando John fez uma pequena homenagem na conferência de 1788 pela recente morte de Charles, comentou que, por último, e não sem menor valor, ele iria elogiar o talento de Charles para a poesia, fecha aspas. Esta foi uma homenagem genuína nascida de uma percepção aguçada das qualidades inerentes a Charles e da compreensão do caráter de seu irmão ao longo da vida. Eis um de seus hinos. Vamos ver aqui exemplo de hinos de Charles Wesley. Quando em casa descanso. Letra. Charles Wesley, 1762. A tradução foi feita por Cimei Monteiro em 2006. Quando em casa descanso dos trabalhos do dia, o teu livro sagrado companhia me faz. Relembrar teus ensinos me traz plena alegria e falar do que queres, da beleza e da paz. Creio em tuas promessas. Dá-me clara visão e palavras sinceras no meu coração. Sejam vivas, graciosas as palavras divinas, o assunto do dia e a conversa sem fim. Companheiro constante pelas ruas esquinas, vais andando, falando e tocando em mim. E eu sentindo a presença de tua graça e calor, sigo ardente na chama infinita do amor. Já bem tarde, o cansaço me convida ao descanso, e nas tuas palavras amorosas gentis, me recebes, me aceitas, com doçura tão manso, me embalando no abraço que me torna feliz. Mergulhando nos sonhos das bondades além, antecipo contente as visões do teu bem. Madrugada eu desperto para cantar teus louvores, pelas horas do dia, pelo tempo a passar, que as palavras da graça, transbordantes favores, do meu íntimo brotem, junto ao dom de falar, vem encher minha vida da pureza do amor, e me eleva ao teu céu, na tua igreja, Senhor. Veja-se esse hino, letra e música no site hinologia.org. Você pode conferir esse hino deles e outros. Então é isso, pessoal. Aqui estão as informações que foram ditas nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o like no vídeo, deixe a inscrição no canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixe seu comentário também para saber o que você está achando do vídeo dessa série sobre a história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.